Olá, queridos alunos dos terceiros anos da tarde, também dos terceiros anos B e C noite, como vão? Tudo bem? Olha, antes da gente ir para a nossa videoaula de hoje, eu espero que esse vídeo encontre todos vocês com muita paz, com muita saúde e com muita alegria também, tá bom? Na aula de hoje nós continuamos a estudar a Era Vargas, esse período de 1930 a 1945, né? E ainda falando do governo provisório de Getúlio Vargas. Esse primeiro momento da Era Vargas, chamado de governo provisório, foi marcado pela Revolução Constitucionalista de 1932, né? A gente escuta de guerra civil em outros países, né? E muitas vezes a gente nem tem o conhecimento de uma guerra civil que nós tivemos aqui na nossa nação em 1932, envolvendo o estado de São Paulo contra as forças federais de Getúlio Vargas. O poder tinha sido entregue a Getúlio Vargas com a Revolução de 1930, né, que destituiu do poder o presidente Washington Luiz, o vencedor nas eleições de 1930, Júlio Prestes, ficou impedido de assumir o cargo também, e o poder foi entregue a Getúlio Vargas provisoriamente até que novas eleições fossem convocadas. Acontece que já chegava o ano de 1932, já se passava o ano de 1932, e esse governo de Vargas, que era para ser uma coisa bem provisória, né, ele se estendia e nenhum sinal de eleições. Além disso, os paulistas estavam muito descontentes, né, porque os paulistas eram os protagonistas da política na Primeira República, eram eles quem davam as cartas, a maioria dos governos federais eram de representantes do estado de São Paulo, e os paulistas estavam muito descontentes por ter perdido essa preponderância, e além disso tinha sido nomeado para governar o estado de São Paulo um interventor, né, representante dos tenentes, o tenente João Alberto, que desagradava muito os paulistas, que queriam um interventor paulista e civil, e não um interventor de um outro estado e ainda militar. Isso provocou inúmeros protestos da classe média paulista contra a política do presidente Getúlio Vargas, né? E fez com que esse movimento crescesse, né? Essas animosidades entre estudantes paulistas e governo federal, até que numa dessas manifestações os estudantes, de forma mais exaltada, resolveram enfrentar os tenentes, né, armados, e no tiroteio que houve, 4 desses estudantes tombaram mortos. Foram os jovens Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. O sepultamento desses 4 jovens, né, levou às ruas de São Paulo uma grande multidão e fez com que os ânimos se acirrassem ainda mais, e os velhos políticos paulistas da Primeira República, aproveitando todo esse descontentamento da população paulista, né, visando retornar ao poder, acabaram conduzindo essa população a uma guerra civil contra o governo de Getúlio Vargas. Surgiu em homenagem aos 4 estudantes mortos um movimento chamado MMDC, né? M de Martins, o outro M de Miragaia, o D de Drauzio e o C de Camargo.
e esse movimento foi até as últimas consequências, com o Estado de São Paulo pegando em armas para derrubar o governo federal de Getúlio Vargas. O Estado de São Paulo achava que teria apoio de outros estados que também estavam descontentes com o governo federal, que era o caso de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Goiás e do Mato Grosso. No entanto, o apoio que eles esperavam receber desses estados veio de forma diminuta, apenas do estado de Mato Grosso, tá? E o governo federal iniciou uma violenta repressão contra os paulistas, se instaurou uma guerra que começou em 9 de julho de 1932 e foi até o dia 2 de outubro de 1932, portanto aí 3 meses de guerra civil, né? E os paulistas que tentavam derrubar o governo federal acabaram ficando na defensiva, né? E sem condições de enfrentar uma força tão poderosa, acabaram sendo derrotados aí no iníciozinho de outubro de 1932, tá? Essa data, no entanto, lá em São Paulo, né, a data que marca o início da Revolução Constitucionalista, o dia 9 de julho, é a maior data cívica do estado de São Paulo. Eles comemoram lá como nós comemoramos o 7 de setembro aqui, né? Lá também se comemora o 7 de setembro, é claro, mas né, a maior data cívica lá é o 9 de julho, tá? É comemorado com paradas militares, é comemorado com desfiles de escolas, tá? Tudo aquilo que nós fazemos aqui no 7 de setembro. Mas assim, como pode, né, alguém ter sido derrotado e ainda assim comemorar essa data? Na verdade é que, apesar de ter sido derrotado, os paulistas conquistaram aquele objetivo de mudar o interventor, né, governador, mas que na verdade era um interventor, né, colocando um paulista e civil. Getúlio Vargas, percebendo a força que tinham os paulistas, mesmo eles tendo sido derrotados, Getúlio Vargas concedeu as principais exigências dos paulistas, que foi trocar o interventor por um civil e do estado de São Paulo, e também convocar as eleições para 1933, tendo sido eleito, né, um Congresso Nacional que acabou votando uma nova Constituição em 1934. Com essa nova Constituição de 1934 foi escolhido também um novo presidente, agora de forma constitucional, né, porque esse primeiro presidente, depois da Revolução de 1930, deveria ser eleito de forma indireta pelo Congresso Nacional, e o senhor Getúlio Vargas conquistou esse mandato constitucional, né, entrando aí no governo constitucionalista de Getúlio Vargas, que nós vamos estudar mais adiante, tá bom? Nós vamos passar também uma atividade rápida sobre isso e um vídeo dando apoio ao que foi dito aqui, tá? E desejo que vocês tenham todos uma semana abençoada por Deus e um forte abraço a todos.